Olá, olá! Mais um ShimaCast no ar. E hoje o tema não será regressão, embora eu vá retomar esse tema daqui a pouquinho, tá? Mas para mudar um pouco, vamos falar hoje sobre mediunidade e a interferência espiritual na nossa existência. Ela é muito maior do que você imagina. Ou seja, influencia mesmo que você acredite ou não acredite. Eu sempre gosto de fazer uma analogia ao sinal de Wi-Fi, né? Por mais que a gente acredite ou não acredite no sinal da internet, ele continua existindo e funcionando. E é exatamente isso que acontece com o plano espiritual em relação a nós, né? E quando não acredita, é pior ainda, porque daí eles se aproveitam e a pessoa nem faz ideia do que está acontecendo para resolver esse BO. Então continua muitas vezes sendo influenciado e não vai em busca daquilo que vai tirar, separar, organizar essa questão espiritual. Como que se limpa questões espirituais? Indo em centros espíritas, não importa qual, né? Mas, de preferência, centros espíritas que façam desobsessão, apometria, que tenham um trabalho mais aprofundado nesse sentido, tá? Fazendo preces, é fundamental fazer preces, né? E fazendo a apometria, tá? A apometria que foque nessa parte também de desobsessão. Então, quando eu faço a apometria também, eu não faço somente a apometria terapêutica, né? Que a apometria terapêutica, ela vai o quê? Vai realinhar os chakras, vai cuidar dos corpos sutis, né? Que são 7 corpos. Vai trabalhar um pouquinho mais da energia emocional, né? Embora ela traga também algumas orientações dos mentores para a pessoa, ela não é tão profunda quanto a apometria, que aí eu faço totalmente à distância, onde aí sim puxa a consciência que precisa puxar. Consciência é o espírito, tá, gente? Puxa o espírito que tem que puxar, puxa familiar, puxa obsessor, puxa quem tá cuidando da macumba, puxa qualquer coisa que tem que puxar, tá? Então, gente, como eu vou saber se eu estou sendo influenciado por alguma questão espiritual? Quando você sente dores que não estava sentindo, que não passa. Quando você do nada sente emoções que percebe que não são suas, né? Por exemplo, assim, eu estou bem conversando com vocês, tá? Tomando meu chimarrão. E do nada, literalmente do nada, eu começo com uma angústia, eu começo com uma vontade de chorar, eu começo com uma tontura, eu começo a ter dificuldade de respirar. Isso tudo são sintomas, alguns dos sintomas, de que você está tendo uma influência espiritual. Sim, que tem um espiritinho aqui do lado de vocês pedindo ajuda. Ou não pedindo ajuda, querendo ferrar com a vida de vocês, contratado por alguém. Então é assim que funciona. E não adianta ter medo ou não ter medo, acreditar ou não acreditar. A criaturinha vai continuar aqui sugando toda a energia vital de vocês, acreditando ou não. Certo, gente? Então, quando você sente sintomas como esses que eu falei, tá? Tontura, formigamento das mãos, a dificuldade de respirar. Então, ela é muito confundida, muitas vezes, com ansiedade e crise de pânico. É exatamente isso. Muitas vezes, quando você sente uma crise de ansiedade ou até uma crise de pânico, é porque tem alguém aqui que está naquele estado colado literalmente no seu campo. E aí, quem que começa a sentir tudo isso? Você, tá? E vai sentir tudo que aquela criatura sentia, estava sentindo, né? Então, se é alguém que está desesperado, que tá muito apegado, que tá com saudade da família, que tá... Gente, vocês vão sentir tudo isso, todo esse pânico. Muitas vezes os espíritos ficam presos no seu pânico da morte, naquilo que causou a morte, né?
E também tem uns que nem se dão conta de que morreram e continuam literalmente tentando manter a sua rotina aqui, tá? Um exemplo bem bom que eu gosto de dar foi comigo. Eu já tive vários e vários perrengues por causa da mediunidade e por causa da interferência espiritual. Mas um bem interessante foi quando eu pegava o ônibus para trabalhar e foi na volta. Tinha um único lugar vazio e eu sentei naquele lugar vazio. Gente, eu vou dizer para vocês que eu juro para vocês que tinha um espírito de um infartado sentado naquele banco. E eu sentei literalmente em cima dele. Porque do nada, gente, pensem assim, eu entrei bem dentro do ônibus, sentei, eu estava bem, maravilhosamente bem. E aí eu comecei com uma sensação de pânico, de terror e de sentir assim o meu cardíaco, sabe? E aí me vinha na cabeça, meu Deus, eu preciso pedir pro motorista parar esse ônibus para chamar uma ambulância porque eu estou infartando. Gente, nesse nível, tá? Então eu poderia descrever tranquilamente essa cena como uma cena de pânico, né? Então eu tive ali um surto de pânico dentro do ônibus. Ainda bem que eu tive um lapso de eu mesmo, né, da minha consciência. E aí eu comecei a fazer o quê? Primeira coisa que a gente tem que fazer quando sente algo nesse sentido. Respira devagar. Mas é devagar mesmo. Quanto mais devagar vocês respirarem, mais vocês passam orientação para o corpo de vocês e para a mente de vocês. Que está tudo bem. Ok, eu não estou infartando, eu não estou morrendo, eu estou só tendo uma percepção aqui que nem a minha, tá? Então, respirar devagar é fundamental. Tá maravilhoso meu chimarrão. Respiração devagar. Segundo ponto, manter os olhos abertos. Ó, os meus também abertos. Quanto mais abertos, melhor. Por que que tem que deixar os olhos abertos? Porque quando a gente fecha o olho, olha só, eu fechei o olho, eu relaxei. Naturalmente a gente relaxa só pelo fato de fechar os olhos. E então o nosso corpo entende, ok, eu estou entregue. Mas está entregue a quem? Aquela criatura que tá aqui colada em vocês, gente, não tem. E aí é quando vocês deixam o controle do corpo de vocês para quem esteja aqui, quer dominar o corpinho aqui, domina, faz o que quer, faz o que bem entender. É literalmente essa mensagem que a gente passa quando fecha os olhos, tá? Então, por isso é fundamental. Relembrando, respiração devagar, lenta, com calma, tranquila. Segundo ponto, não fecha os olhos, deixa os olhos abertos, tá? Minha voz tá até falhando hoje. E meu nariz tá feio. Então, gente, terceiro ponto. Pressiona o timo aqui, que é onde vocês botam a mão para dizer eu gosto de chimarrão. Pressiona valendo aqui, diz eu estou no comando do meu corpo e da minha mente. Eu estou no comando do meu corpo e da minha mente. Eu, Michele Ternos, estou no comando do meu corpo e da minha mente. E é isso, gente. Fazer até passar. Respirou devagar. Tá de olho aberto. Tá pressionando o timo? Não tem como não passar. Tá? Não tem como não passar, vai passar. Segundo ponto, se você já foi a algum centro espírita, você pode mentalizar aquele lugar para que venham fazer o recolhimento de quem vocês sentiram que está ali, né? Pode pedir esse auxílio, pode pedir auxílio para os mentores de vocês. Ah, Michele, mas eu nem sei falar com os meus mentores, eu nem sei quem é, né? A gente tem curiosidade em saber o nome. Gente, os mentores têm 30, 40 nomes de todas as vidas que eles já, né, realizaram terreno.
encarnados nesse planeta ou em outros planetas, enfim. Então, para eles, o nome é o que menos importa. Isso é mais um capricho da gente, tá? Então, fala com seus mentores. Mentor, anjo da guarda, criatura que tá comigo. Não importa como você chamar, eles vão atender, tá? Me ajuda aqui, tira essa pessoa que tá aqui, tira esse espírito, tira essa consciência que está aqui, porque eu preciso retomar a minha consciência e ficar bem, né? Então, os mentores, eles nos auxiliam também nesse processo. Então, peçam, pedis e recebereis, tá? É muito importante. Peçam que vocês receberão, tá? Então, gente, outra coisa importante, muito importante, não deixem de fazer a prece. Porque a prece, a oração, não precisa ser aquela decorada. Pode ser a que sai do coração de vocês. Querido Jesus, queridos mentores, querido Deus, não importa. Faz a prece que saia do coração de vocês, tá? Façam, porque é a melhor prece que a gente pode fazer do que fazer aquela coisa decorada ali, lida. Taranã, taranã, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pum. E aí? Não sentiu nada. Então não adianta ler sem sentimento, né? E aí muitas vezes tá ali lendo Pai nosso que estás no céu e aqui na mente não botei a ração pro gato. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O boleto, eu não imprimi aquele boleto hoje. Venha a nós o vosso reino. Gente, também não adianta. Então é melhor vocês fazerem uma prece, não importa o tempo. Curta, longa, média, não importa, mas que saia intensamente do coração de vocês. Se vocês quiserem fazer uma prece, obrigado Deus, valeu! Com energia, com intensidade, vale muito mais do que uma novena lida sem sentimentos, tá? Então a prece, gente, ela ajuda também muito, 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 muito para que a gente sofra menos ataque espiritual, tá? Como é que funciona, Michele, quando alguém faz algum serviço, contrata algum espírito para atormentar, taranã, taranã, né? Taranã, taranã, é ótimo. Como funciona nesse sentido? A mesma coisa você vai fazer. Quando você percebe aquela energia no seu campo, não importa de onde ela é. Não importa se ela é o familiar desencarnado que tá com saudade. Não importa se ela é uma criatura aleatória que grudou em ti na rua porque precisa de ajuda. Não importa se é alguém que veio contratado por alguém para atormentar a vossa vida, né? Ou até obsessor de outra vida, mas enfim. O caminho é o mesmo. Elevar a consciência, entrar em prece, cuidar da respiração, dos olhos, do mesmo processo. Timo, para sair daquele estado de vibração baixa. E não deixar que tomem comando do vosso corpo e da vossa vida, tá? E o comando do corpo e da mente é sempre de vocês, de vocês. Eu tenho o comando da minha mente e do meu corpo. Ninguém faz chacota, ninguém faz o que quer, não importa que espírito seja, tá? Então, o mesmo vale para vocês. Vocês têm controle da mente e do corpo de vocês, certo? Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa entra num processo quase hipnótico, tá? Começou a sentir lá, eu vou dar um exemplo, claro, sem citar nomes, lógico, né? Mas tem uma pessoa que durante a constelação aqui, que a constelação tem alguns, né, acessos mediúnicos. Então, acontece durante o processo. E essa pessoa fechou os olhos. Não, aqui foi da mão e fechou os olhos. E aí ela entrou num processo de que ela não conseguia. Não consigo abrir os olhos, não consigo descolar a mão, não consigo. Gente, isso é um processo hipnótico, né? Então, quanto mais ela dizia pra ela, eu não consigo, mais o corpo dela vai responder com eu não consigo. E não vai fazer, né? E aí, claro, eu dei os comandos pra ela ali, pra ela, né, soltar, enfim.
desconectar daquela energia que ela tinha conectado. E depois, em outra data, a mesma pessoa foi no centro espírita e a mesma situação. Ficou lá sentada, depois que terminou tudo, não consigo abrir os olhos, eu não consigo abrir os olhos, eu não consigo abrir os olhos, eu não consigo abrir os olhos. E o mentor, que é o que toma conta do meu corpinho durante o processo do trabalho lá, porque eu deixo, né? Então ele falou para ela e entrou num estado quase que hipnótico contrário, dizendo para ela repetir: eu consigo abrir os olhos, eu consigo abrir os olhos, eu consigo abrir os olhos. E aí ele só deu um comando para ela: abra os olhos. E ela conseguiu, né? Então, muitas vezes o que acontece dentro desse processo todo espiritual tem um pouquinho nosso de que processo hipnótico, que a gente aceita aquela sugestão ali. Eu não consigo controlar meu corpo, eu não consigo controlar minha respiração, eu não consigo abrir meus olhos, eu não consigo, né? E aí, de fato, você não vai conseguir abrir os olhos ou fazer seja lá o que seja, né? Usei esse exemplo por ser um exemplo bem bom e bem prático, tá? Nós sempre estamos no comando do corpo e da mente. A diferença é que às vezes a gente esquece disso e deixa o outro fazer aquilo que quer com a gente, tá? Então, mandou macumba lá pra mim, mandou um espírito me atormentar. Mantenha a vibração elevada, porque se tu tiver aqui, caramba, não vai ter como que tá aqui embaixo te atingir. Gente, e aí se fizer um troço pra você quebrar sua perna, no máximo que vai acontecer, gente, eu falo isso com causa própria, tá? Com experiência própria na minha vida, o quanto que já tentaram me ferrar e não conseguiram e nem vão conseguir, porque eu tenho proteção e porque a minha vibe tá aqui, ó. Eu sei quem eu sou, eu sei quem me protege e é isso aí. Então, por mais que te desejem, eu vou, vai lá quebrar a perna, tá? Fulano, vou fazer um negócio assim pra fulano quebrar a perna. Se a gente tá aqui, não tem como quebrar a perna. O máximo que pode acontecer é tu pegar um resquício daquela energia e bater o dedinho na quina. Tá, eu sei que bater o dedinho na quina dói, mas é só um dedinho na quina, não é uma perna quebrada, e é isso aí. Então, quanto mais a gente manter vibração elevada, prece, tomar o comando do corpo e fazer aquilo que tem que ser feito, sem se preocupar com o que fulano, ciclano ou beltrano deseja para mim, até porque, gente, tudo que o outro deseja pra gente de mal volta multiplicado para quem desejou. Então você não precisa nem se preocupar se tem alguém que não goste de ti, se tem alguém que tá fazendo trabalho para ti, porque vai voltar a jato, porque o universo é muito justo, tá? Esqueci de tomar o chimarrão. Eu tô ranhenta, gente. Meu Deus do céu. Então, como o ShimaCast eu deixo ele mais curtinho, já tá quase chegando nos 20 minutos aí. Vou ter que fazer mais ShimaCast com o tema da espiritualidade também. Só que eu vou deixar caixinhas de perguntas no Instagram, até eu acho que eu já deixei uma antes ali, para que vocês coloquem essas dúvidas aí, para mim poder gravar mais ShimaCast e falar mais sobre esse tema também, que é um tema muito amplo de espiritualidade. Tem muito exemplo de perrengues que eu passei quando estava desenvolvendo a minha mediunidade, que eu posso passar para vocês também nos ShimaCasts, tá, gente? Então, um beijo para vocês, tá? Me despeço para que não fique mais longo o ShimaCast, porque senão eu fico horas aqui tagarelando e não dá para ser assim, que eu quero que vocês assistam. Então, por isso que eu não vou deixar muito longo, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus. Até o próximo ShimaCast.